Eu não sei quanto a você, mas eu estou com uma expectativa nesse culto de hoje. Amém? Eu não sei quanto a você, vou falar de novo. Talvez você se distraiu. Eu não sei quanto a você, mas eu estou numa expectativa neste culto, nesta noite, pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu estou com uma grande expectativa de que Deus, Ele vai falar muito ao meu coração e ao teu coração. Eu tenho uma grande expectativa de que hoje de noite você vai sair daqui dizendo: nossa, o pastor começou de um jeito, e eu não levei muita fé, mas Deus me surpreendeu. Amém? Muito bem. Eu quero começar, conhecem, é a mulher de Sicar, a mulher de Samaria, que estava indo ao poço de Jacó no determinado horário, e é muito provável que isso aconteceu. Ela no caminho, possivelmente ela estava conversando, e não quero falar mal das mulheres, as mulheres falam bastante. Eu acredito que ela estava indo no caminho ao poço de Jacó e dizendo: nossa, que gente, esse povo aqui de Sicar, essa gente de Samaria não tem o que fazer. Eu acredito que ela estava se queixando para Deus das pessoas que ficavam falando da vida dela, julgando o estilo de vida dela, e ela dizendo isso para Deus: Deus, essas pessoas não têm o que fazer não, Deus. E nisso eu acredito que ela possa ter dito isso para Deus: Deus, mas quem sou eu, Deus? Quem sou eu para estar falando dos outros, Deus? E eu acredito muito que no caminho até o poço de Jacó, porque a Bíblia diz que era ao meio-dia que ela se encontrou no poço de Jacó, e não tinha ninguém ali. Eu acredito que ela fazia isso propositalmente. Ela ia ao poço buscar água ao meio-dia, porque não tinha ninguém naquele horário, poderia pegar água sozinha. Mas eu acredito muito de que ela aproveitava esses momentos para orar. Sozinha, o céu aberto, o sol escaldante, e dizendo para Deus: Deus, faz alguma coisa, Deus. Muda a minha vida. As pessoas falam tanto da minha vida. Você sabe da história, ela tinha 5 maridos e o 6º já não era dela. Então eu quero trazer hoje uma mensagem que diz o título: Vencendo por Dentro. Diga: vencendo por dentro. Vencendo lá dentro. Amém? É muito importante que nós aprendamos com Deus a vencer lá dentro. Porque se nós não conseguirmos vencer lá dentro, termos um espírito de pessoas que lá dentro são determinantes, são determinadas, são audaciosas, cheias de esperança, embora por muitas vezes, vocês sabem, nós passamos por desafios. Quem não os passa? Então essa mensagem vem com esse título: Vencendo por Dentro. Salmos 20, o capítulo 20 do livro de Salmos, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Uns, eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Olha como o salmista está dizendo: algumas pessoas, elas acreditam, elas confiam em mecanismos, sistemas. Uns confiam em carros, maneiras de conduzir a vida. Outros acreditam na força do cavalo. O salmista está dizendo. Mas ele está dizendo: mas nós, os que temos a Deus, nós, os que cremos em Deus, nós faremos menção ao nome do nosso Deus. Uau, amém? Então ele está dizendo: as pessoas acreditam em sistemas, mecanismos, forças, estratégias, mas eles caem. O versículo 8 diz: eles se encurvam, eles acabam caindo, mas nós nos levantamos, como diz algumas versões, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Quem nunca caiu? Quem nunca já não desanimou? Quem nunca já não desistiu de muitas coisas, mas de repente se levanta e diz: eu vou ficar de pé, eu vou vencer isto, eu não estou sozinho, porque aquele que está comigo é maior.
Maior é o que está em mim, maior é o que está por mim do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está por nós do que aquilo que está contra nós. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Amém? Então nós nos levantamos, mesmo que venhamos, mas nós permaneceremos de pé. Amém? Pode vir o que vier, nosso Deus nos deu a vitória, nos leva ao triunfo. E esse título, Vencendo por Dentro, vem com este intuito. Eu quero apresentar a vocês um estudo que um professor de psicologia formado, ele é um professor alemão, formado em psicologia, ele é PhD, é doutor em psicologia. O top dos professores. Esse homem, ele fez um estudo em 1982. Esse estudo já era conhecido por muitos outros estudiosos, mas ele faz mesmo assim esse estudo para dizer a verdade, o que os estudiosos já falavam. Então, muitos outros psicólogos tinham feito estudos para ver se era verdade a tal da crendice. Qual é a crendice? Que você não deve contar nada para ninguém, porque se você contar alguma coisa para alguém, não vai dar certo. O olho gordo ou é o olho grande? Como é que você diz? Tem um olho grande, olho gordo me perseguindo. Não, você não fala isso? Não, tá bom, tá tudo certo, fica tranquilo. Essa crendice, o olho grande, o olho gordo, ou o pessimismo, porque se falar alguma coisa, o pessimismo vem, o olho grande, o olho gordo vem e acaba dando errado. Quem já ouviu falar sobre isso? É uma crendice, é um dito popular. E esse então, Peter, coloca a foto desse nosso protagonista aí, esse estudioso, professor em psicologia. Peter Goldwitzer, se é que é esse o sobrenome dele. Ele fez um estudo justamente para descobrir por que algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas fazem questão de contar. Agora eu vou pegar você. Então, tem uma crendice que diz que a gente não deve contar, amém? Mas ele fez um estudo do porquê é que as pessoas precisam contar. Quem é que nunca fez isso? Eu preciso contar, eu preciso contar, eu preciso contar, eu preciso verbalizar. Então ele fez um estudo do porquê muitas pessoas então fazem isso. Teve um amigo que pergunta para um outro amigo, ele diz: você sabe contar segredo? Guardar segredo? Você guarda segredo? Posso confiar um segredo para você? É uma piadinha, tá? Quero descontrair um pouco. Eu estou tenso aqui em cima. Brincadeira. Então um amigo chega para o outro e diz assim: você sabe guardar segredo? Sim, pode contar. É o seguinte, você é meu amigo, então eu vou te contar um segredo. Cara, eu estou precisando de R$2.000. R$2.000. E o amigo diz assim: cara, fica tranquilo que eu vou fazer de conta que eu nem ouvi. Está guardado o segredo. Vou fazer de conta que eu nem ouvi isso. Amém? Consegui te descontrair um pouco? Então, esse estudo do Peter, ele aborda razões pelas quais as pessoas contam os seus planos para outras. Mas, na grande maioria das pessoas, elas sabem deste ou desta, o que eu disse agora, crendice. Mas as pessoas, elas gostam de contar. Principalmente o marido, ele deve fazer isso. Mulher, eu estou com um plano para isso, para aquilo, e ele deve contar, amém? O esposo diz para a esposa: olha, eu estou com esse plano, esse projeto, ele precisa contar. Tem coisas que nós precisamos contar, é importante. Tem coisas que nós precisamos pedir conselhos. Amém? Mas tem uma crendice por detrás aí, de que a gente não deve contar os segredos. Então ele faz esse estudo. Por que as pessoas precisam contar? Então,
existem razões, eu vou citar pelo menos duas delas. Duas razões pelas quais falamos de nossos projetos aos conhecidos e aos amigos. Duas razões, pelo menos. E esse estudo, ele mostra de que por que é que as pessoas, então, contam estes segredos. Há uma explicação científica e psicológica por detrás do porquê é que as pessoas, então, elas precisam contar os seus segredos. Uma das razões pelas quais falamos de projetos para amigos e conhecidos, porque a gente está procurando um apoio emocional. Diga, apoio emocional. Por que as pessoas contam segredos? Porque elas estão procurando um apoio emocional. Elas estão querendo ouvir de ti ou de mim, é isso daí. Vai dar certo. Funciona. Amém? As pessoas contam segredos, os planos delas, porque elas estão com uma expectativa de um encorajamento. Vai que vai dar certo. Vai que é tua, Tafarel. Amém? Vai funcionar. As pessoas, então, contam os segredos com o intuito de buscar ou esperar um encorajamento. Às vezes tem uns bola murcha ali, né, que pegam um alfinete. Você conhece alguém assim? Não fala. Nossa, você quer me ver fora da casinha? É eu contar alguma coisa para alguém e eu ser desencorajado. Eu saio do 0 para o 100 em 7 segundos. É muito rápido. Alguém que está aqui, diga, é verdade, marido. Alguém entendeu? Então vamos adiante. Uma das razões pelas quais nós contamos segredos e projetos para os nossos amigos, ela está com esse intuito de procurar aprovação. Amém? Estamos procurando aprovação, estamos procurando encorajamento, estamos até, digamos assim, procurando um aporte, uma segurança, alguém que diga para nós, vai, estou contigo. Amém? Então, é uma dessas razões, e isso foi descoberto já por muitos estudiosos e psicólogos, e descobriram que essa é uma das razões pelas quais as pessoas contam os seus projetos e segredos para outros. Uma outra razão pela qual nós contamos planos está relacionado com a ideia de tornar isso público. Diga, tornar isso público. Uma outra razão pela qual nós contamos segredos e projetos, coisas que nós queremos para as nossas vidas, é tornar isso público. Então, uma vez que eu torno algo público, eu me comprometo com aquilo que eu disse. Amém? Eu disse que eu vou fazer, eu disse que eu vou fazer, eu disse que eu vou chegar lá, eu disse que eu vou ter sucesso, eu disse que eu botei para fora. Então, como eu coloquei para fora, agora eu me torno mais forte, eu me torno mais convicto, amém? Então, os estudiosos, esse Peter, ele descobre, faz um estudo, e ele encontra essas duas razões. Por que é que as pessoas, então, contam os segredos? Buscar ajuda emocional, aprovação, encorajamento. E outra é porque uma vez quando você fala publicamente para os amigos e para as pessoas, você se compromete com aquilo que você disse. Ei, até então, se você não falou, você não verbalizou, você não está comprometido. Mas depois que você fala, você diz, agora eu preciso fazer. Agora eu tenho que dar cabo disso. Agora eu preciso ir atrás. Agora eu tenho que pagar o preço para isso. Então, quando contamos um projeto, ele se torna público, ele sai da mente e se torna verbal. Quando alguém alça o seu projeto, quando alguém lança o seu projeto, essa pessoa ela se esforça. É como se ela se obrigasse a fazer ou terminar o seu projeto. Ou seja, a pessoa que conta o que vai fazer, ela se compromete em seu realizar. Agora, o curioso disso é que o estudo que o Peter faz, ele diz de que essas duas coisas produzem justamente o contrário. Uau! Curioso ou não? Amém? Estão comigo? Ele diz que esses dois estudos, escute, há algo de errado em fazer isso, contar para alguém e pedir encorajamento? Não, aparentemente não, amém? Tem algum problema, aparentemente, se você falar que vai fazer algo, e isso tem alguma coisa de errado? Não.
Mas os estudos psicológicos apontam justamente o contrário. Nós vamos chegar lá. Teria algum problema em esperar encorajamento dos amigos? Não tem problema nenhum. Peter descobre que o efeito disso pode, e ele é contrário. Buscar encorajamento e verbalizar tem um efeito contrário. Puxa vida. Estou mexendo contigo? Peter, em seus resultados, viu que o nosso cérebro tem uma tendência a um sentimento prematuro de completude. Ele descobriu nos seus estudos de que o nosso cérebro ele tem uma tendência de prematuramente, antecipadamente dizer: está feito, está realizado, vai dar certo, ok, vai funcionar. Amém? Prematuramente, nosso cérebro tem essa tendência. Já que eu disse, então vai ser assim. Já que eu disse, vai funcionar. Já que eu disse, vai dar certo, porque eu disse que vai dar certo. Se eu disse porque vai dar certo, vai dar certo? Porque eu disse que vai dar certo, vai dar certo? Amém? Vai dar certo se do início ao fim eu me determinar, do início ao fim a fazer, vai dar certo. Não foi o falar que vai determinar ao que vai dar certo, amém? Não foi o dizer com convicção, com verdade, com impostura, com uma boa tenacidade verbal, vai determinar o resultado. Ou, como ele falou forte, firme, eu vi convicção nas palavras dele, nunca vi ele falando tão sério. Falar sério não produz resultados. Amém? Estão comigo? Por isso que muitas vezes a gente diz: nossa, esse cara fala bastante. Fala demais, fala pouco, fala demais. Mas vamos lá. Então, nos estudos dele, ele descobriu que o nosso cérebro, ele tem essa tendência. Veja, o que é uma tendência? É uma grande possibilidade, uma inclinação. Diga tendência. Tendência é uma inclinação, é um desvio, uma fraqueza, uma fragilidade a desistir. Amém? Esses estudos, então, comprovaram de que o nosso cérebro tem um sentimento. Cérebro tem sentimento, curioso isso. Não é o coração que sente? Então a nossa alma, com o passar do tempo, entra nisso. Esse sentimento prematuro. O sentimento prematuro é muito rápido, é muito prematuro esse sentimento de que vai dar certo. Amém? Tem coisas que levam um dia, uma semana, um mês para alcançarmos. Amém? Quem é que já passou pela triagem para fazer a carteira nacional de habilitação? Quem é que tem a carteira aí? Como é que foram os teus primeiros dias de prova? Convicção, né? Hã? Vai dar certo, eu sou mais que eu, só precisa 21 pontos, é 21 ou 19? 21, ajuda aí, né? 21 não? Você entende? E quando for fazer a prova, a caneta? E na direção? A ré era para frente. O pisca era para a esquerda e vai para a direita. Amém? Subia no gordo da calçada. E não passava nenhuma viatura. Vocês estão comigo, amém? Veja que lá no começo ele disse: não, é só pagar e fazer. Realizou, conseguiu. Quantos não foram os muitos já que rodaram e que estão atrás da sua carteira até hoje? Conheci alguém lá no passado que fez 21 vezes aqui em Teutônia a carteira. 21 vezes. E ela foi para uma outra cidade, ela conseguiu. Eu não sei o que aconteceu lá, mas lá ela conseguiu. Deve ter dado certo lá. Amém? Veja que então, o cérebro do ser humano, ele carrega um sentimento muito rápido. Estão comigo? É natural isso acontecer, do nosso cérebro incorporar esse sentimento. Vai dar certo. Um sentimento prematuro de que vai funcionar, vou ter sucesso. Tem alguma coisa errada com isso? Tem. É muito rápido a gente achar que vai dar certo, sem suar, sem pagar um preço, sem se dedicar, sem se esmerar, sem se abnegar, amém? Sem pagar um preço, não há como dizer que vamos chegar lá. Completude significa pleno, completo, acabado, realizado. Veja o que os estudos dizem.
que o cérebro, depois de ouvir o que a pessoa verbaliza, escute, os estudos comprovaram de que o cérebro, depois que ele ouve, o cérebro, não é o ouvido, amém? O cérebro, ele ouve, ele entende. Depois que o cérebro entende algo, o cérebro da pessoa, depois de ela ter ouvido, ela verbaliza isso. O cérebro, depois de ouvir o que a pessoa verbaliza, depois do que a pessoa disse o que faria, sabe o que o cérebro faz? Ele relaxa. Estudos comprovam de que depois de que o cérebro ouviu o que uma pessoa se determinou a fazer, o cérebro relaxa, entra em stand-by. Amém? Eu estou falando com alguém? Alguém passa por isso? Não responde. O cérebro, depois de ouvir o que a pessoa diz, verbaliza, ele descansa. O cérebro carrega um sentimento de completude, um sentimento de que está feito, de que vai ser assim, que vai dar certo. Involuntariamente, nosso cérebro fica menos motivado. Involuntariamente, nosso cérebro fica menos motivado para aquilo. Por quê? Porque a gente disse vai dar certo, vai funcionar, e nosso cérebro fica ali. Então tá bom, glória a Deus, vai dar certo. Relaxa, descansa. Amém? É assim. Involuntariamente, nosso cérebro fica menos motivado para realizar o projeto. Amém? Tem alguma coisa errada com o projeto? Não. A maneira como fazer? Não. Mas o resultado pode não ser aquele esperado. A pessoa, ela fica com um sentimento forte de que vai dar certo. Ela acaba enfraquecendo aos poucos, ela vai desmotivando aos poucos. A pessoa involuntariamente relaxa. Amém? Relaxa. Isso estou falando apenas do cérebro, sem o inimigo, sem os inimigos, e os amigos, e os pessimistas, na volta, amém? Sem falar nesse, estou falando apenas do cérebro. Esse estudo foi realizado por Peter, que já sabia desses resultados de outros estudiosos, mas ele disse, eu quero ver se isso é verdade. E ele traz isso à tona, e ele identifica essas reações no ser humano, ele identifica estas reações do cérebro das pessoas. E Peter diz assim, escute, se você quer começar algo, o teu melhor aliado é o uau. Se você quiser começar, esse é o estudo que ele chega no final, ele diz, você quer começar um projeto, o teu melhor aliado é o silêncio. Amém? Silêncio. O teu aliado, o teu melhor aliado, ele nunca vai te roubar nada. Nunca vai te desencorajar, nunca vai te insuflar. É isso aí, você pode, você é capaz, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Amém? Silêncio. Melhor é o silêncio. Quer começar uma dieta? Não fale. Faça. Amém? Quer começar uma caminhada? Vou começar a caminhar amanhã. Ah, não deu, hoje choveu. Dane-se a chuva. Caminhe. Amém? Vou começar um jejum prolongado, 24 horas, prolongadíssimo, 24 horas. Sim, é 1 hora, 2 horas, são 24 horas, amém? Olha, 24 não é coisa fácil. Vai fazer um jejum? Não fale. Amém? Faça. Quer começar a tirar um tempo para as coisas de Deus? Amém? Eu preciso começar a fazer isso, sabe? Eu preciso começar a dar um tempo para as coisas de Deus. Eu preciso me preparar mais. Eu preciso dar mais tempo para Deus. Eu preciso orar mais, jejuar mais. Eu preciso me santificar mais. Eu preciso. Não fale. Amém? Faça. Quer te envolver mais com o reino de Deus? Pastor, eu vou me envolver. Pastor, eu vou fazer. Pastor, eu vou fazer. Pastora, eu vou fazer agora. Agora é quando? Amém? Faça. Amém?
Faça. O silêncio é o melhor amigo. É claro, como eu falei antes, tem coisas que nós precisamos falar. Tem coisas que nós precisamos buscar conselhos. O livro de Provérbios diz: a sabedoria está na multidão de conselhos. O livro de Provérbios, o autor de Provérbios, o rei Salomão, diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Diz assim: nisto consiste a sabedoria, a multidão de conselheiros. O sábio diz que o rei se cerca de conselheiros. Amém? Precisamos nos cercar de bons conselheiros. Tem conselheiros que são bons conselheiros para nos levantar, mas tem bons conselheiros, se você quer um bom conselheiro que te afunde, que te ajude para o precipício, para o buraco, também tem. Amém? Mas a palavra de Deus nos orienta a nos cercarmos de conselhos e conselheiros. E a palavra de Deus diz: ou escute tudo e retenha o que é bom. Então, tem coisas que nós precisamos contar ao nosso pastor, à nossa esposa, à nossa psicóloga. Temos uma psicóloga na nossa casa, pós-graduada em psicologia, está aí para nos ajudar. Eu estou aí também, sabia? Amém? Estou aí para bater um pênalti com você aí. Na semana passada me perguntaram se eu era psicólogo. O menino que estava fazendo o ator aqui, o artista aqui, como é que era o nome dele ainda? Tinha a Tabita, a Dorcas, Pandolfo, o Adel, bom de memória. Vamos adiante então. Estamos falando sobre o quê? Vencer lá dentro. Amém? Precisamos conhecer, precisamos nos conhecer, precisamos conhecer o nosso interior. Tem muitas coisas que nós lá dentro achamos que é assim e agimos assim involuntariamente, e isso pode trazer prejuízo. Amém? Nós podemos ter razões, impressões, experiências internas ou coisas que nós ouvimos de pessoas e adotarmos isso como um estilo de vida, e isso às vezes não traz um bom resultado, não traz bênção, não traz alegria, não traz vitória. Então nós precisamos nos conhecer, precisamos nos avaliar, precisamos nos sondar, nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nosso interior. Nós precisamos permitir que Deus sonde as nossas vidas. Por isso que nós viemos ao culto, para sermos ministrados pela palavra de Deus, para que os nossos olhos se abram, para que as coisas mudem ao nosso redor e as coisas fiquem mais fáceis. Amém? Para que sejamos pessoas melhores. Esse é o intuito da palavra de Deus. Então, eu quero apontar aqui alguns versículos da palavra de Deus que eu julgo serem muito importantes para nós, embora sejam muito conhecidas. Mateus 6,6. Tem até canção do músico que fala sobre Mateus 6,6. Eu acho que deve ter algo muito grande vindo da parte de Deus, onde Deus sugere isso para nós. Amém? Estamos aqui para ser ministrados, recebermos uma palavra de Deus. E veja que agora nós vamos falar sobre silêncio, sobre secreto. Agora nós vamos aprender o que o Peter não ensinou a fazer. Agora nós vamos aprender como é que a gente então deve fazer, já que eu não devo contar nada para ninguém. Aliás, algumas coisas não. Veja que então em Mateus 6, no versículo 6, nosso Senhor Jesus diz: mas quando você for orar, e veja que aqui há um entendimento de que ele não está dizendo se é que você vai, ele não está dizendo quem sabe você vai, aqui está subentendendo que é uma prática. Amém? É algo da rotina, algo costumeiro. Estão comigo? Os filhos de Deus falam como seu Pai. Amém, filhos de Deus? Amém, filhos de Deus?
Os filhos de Deus falam com o seu Pai. Então Jesus, na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, ele fala isso para os seus discípulos e fala isso para nós. Então ele diz: quando vocês forem orar, vão no lugar onde você está separado de tudo. Não leve nada com você, se é que naquele tempo não tinha isso. Não leve nada que te atrapalhe. Não leve nenhum ofício, nenhuma preocupação ou uma atividade quando você for, não está escrito ali, amém? Mas ele diz: tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta. O que significa fechar? Te desliga do resto das coisas, amém? Amém? Ei, amém? Ele está dizendo: faça isso, te desconecte de todas as coisas, entre lá no teu quarto, feche a porta e fale com o teu Pai em secreto. Secretamente. Amém? E lá no secreto não tem problema de chorar, de pedir, de reivindicar, de reclamar. Não tem problema nenhum de abrir o coração e rasgar o verbo. Você acha que você vai falar alguma coisa que vai entristecê-lo? Quando alguém poderia dizer para Deus: Deus, a minha vida é um caos. A minha vida é um caos. Eu não tenho vontade de viver. Você sabe quantas vezes eu já disse para Deus: não estou com vontade de falar contigo. Eu não quero falar contigo, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou aborrecido, as coisas não estão como eu quero, a vida está de mal a pior, e se não bastasse, aí eu comecei a fazer os relatórios. Sim, eu dizia: não estou com vontade de falar contigo, mas eu preciso, porque não tem uma outra maneira de resolver essa situação. Me ajuda! Às vezes era de madrugada, ou era cedo de manhã aqui, ou de noite. Vá ao teu quarto, feche a porta e fale em secreto. Lá para Ele devemos contar, devemos nos reportar a Ele. Você está comigo? É uma coisa costumeira, é necessário essa prática. Você está comigo? Você entende que eu falo? Precisamos fazer uma foto, um retrato, pintura aqui? Amém? E ele diz, ele assevera, e ele garante: então o teu Pai. Ei, escute, coloque o versículo de novo. Parece que isso só está escrito ali. Ei, eu quero que você entenda, precisamos entender que Deus diz, se Deus diz algo, Ele cumpre. Se Deus diz algo, Ele cumpre. Ele diz: não sou como o homem e nem filho do homem. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso diria algo e não confirmaria? Declararia algo e não faria? Se eu não me engano, números 29, 13, é uma coisa assim. Está na Bíblia, está na Bíblia. Amém? Deus não é homem para mentir. Se Ele falar algo, Ele cumpre. E ali está dizendo: vá ao teu quarto e fale, e o teu Pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Essa versão ali, revista atualizada, mas tem a NVI, NTLH, são outras versões que dizem: Ele vai recompensar publicamente. Às vezes a gente não dá crédito ao que Ele diz. Amém? Você está comigo? É uma verdade? Sim. Deve ter algo de muito especial por detrás desta afirmação. Deve ter algo que Ele quer suprir no coração dos homens. As pessoas fazem isso involuntariamente. Elas precisam contar sonhos e projetos, mas não levam eles ao Pai, não levam eles a Deus. O mundo sabe, o diabo sabe, todas as pessoas sabem, mas o Pai, Elohim, Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, não escuta. Não é que Ele é surdo, não é que Ele está indiferente, é que às vezes não damos crédito ao que Ele diz. E Ele diz: eu quero recompensar, eu vou recompensar, eu vou fazer. Mas, porém, contudo, todavia, eu já falei para tanta gente, não mudou nada. Pois é.
Amém? Estão comigo? Deus pode. Veja que diz Provérbios 16:3. Consagrem ao Senhor tudo que você vai fazer. Consagre a Deus os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Tu, porém, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor os teus planos, consagre ao Senhor o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Entregue as tuas obras ao Senhor, e o que você tem planejado vai se realizar. Amém? Provérbios 16:3. Apresente para Deus o que você vai fazer, e aí os teus planos eles serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Entregue as tuas obras ao Senhor, e o que você tem planejado vai se realizar. E quando nós procuramos a aprovação das pessoas para fazermos algo, e não primeiramente o reportamos para Deus, quando reportamos as coisas para Deus, eu sei que aquela vontade de contar está aí, e não tem nada de errado. Mas vai que você não contou para Deus, e vai contar para alguém, e a pessoa tem uma agulhinha bem fininha, e você terá dificuldade de falar com Deus sobre isso. Amém? Tinha um baita projeto, contou para alguém que te deu uma alfinetada. Está todo mundo contra mim. Faça a coisa certa. Amém? Façamos a coisa certa. Devemos confiar ao Senhor as nossas obras, os nossos desígnios, eles serão estabelecidos. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz assim, eu amo esse versículo. Tem versículos que eles são chave na vida da gente. Tem versículos que são chave na vida da gente. Salmo 55, como eu disse antes, no dia da tua angústia, invoca a Deus e Ele te ouvirá e tu vais glorificar a Ele. Invoca-me no dia da tua angústia, invoca-me no dia da tua peleja, invoca-me no dia do teu sofrimento, e eu vou te ajudar e tu vais exaltar o meu nome. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isaías 54:17, toda arma forjada contra mim não vai ter sucesso, e toda língua que se levantar em juízo contra mim, eu a abatirei, eu declararei, não vai funcionar, não vai dar certo. Isaías 54:17, toda arma forjada contra você não terá sucesso, assim declara o Senhor. Coloca lá Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não vai ter sucesso, e toda língua que se levantarem contra ti serão abatidas. Tu deves abater, esta é uma herança do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, assim diz o Senhor. Coloca lá, filhão, Isaías 54:17. Eu amo algumas palavras, toda palavra ela é importante, mas tem palavras que elas nos encorajam sob maneira. Tem palavras que nos levantam. Tem palavras que quando passamos pelo deserto, pelo perigo, pela morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor está comigo. Amém? Quem faz isso? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Amém? São verdades. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito de que de mim procede, diz Deus. Amém? Se levantar uma situação, refuta, replica, manda embora. Amém? Se o inimigo vier por um caminho, a palavra de Deus diz que ele fugirá por outros. Se 1000 caírem à tua esquerda ou ao teu lado, quantos 1000 cairão à tua direita? E o que diz depois? Mas tu não serás atingido. Tem versículos que nós devemos guardá-los. Amém? Filipenses 4:6, Paulo diz assim:
Não estejais inquietos por nada. Não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Não fica inquieto por nada. Não deixa nada te perturbar, não deixa nada te incomodar, não deixa nada te tornar aflito, não deixa nada te desestabilizar, não deixe que nada te tire do centro do pino. Às vezes a gente sai do pino e do centro, mas a gente volta para o pino e para o centro. Amém? É inteligente voltar para a sobriedade. Amém? Voltar para a palavra. Coloca lá, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A grande questão é saber o que é que causa ansiedade. A gente sabe quais são alguns remédios ansiolíticos. Me cita um aí, você que trabalha em farmácia. Me cita algum ansiolítico aí. Me ajuda aí, gente. Como? Citalopam, o que mais? E tem vários aí, não tem? Tem os faixa preta, os faixa roxos, A gente sabe os nomes dos remédios, mas não andeis inquietos por nada. Amém? O que traz ansiedade e inquietude? Não sei. Às vezes a gente não sabe a raiz delas. Mas eu sei que Deus diz que é para fazer. Amém? Amém? Deus nos orienta, não andeis ansiosos por nada, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, através das petições, através das orações, através das súplicas e com gratidão. Vai lá, ora e diz para Deus: Deus, esse trem aí está me consumindo. Deus, esse meu casamento está indo de bem a melhor. Estou sendo profético. Deus, o meu emprego, eu vou pegar o meu gerente e vou passar com a moto niveladora em cima dele. Sim ou não? Você nunca passou por isso? Já. E o que a gente faz? Deus. Aí você vai lá e abre o verbo. Estou triste, não estou legal, não estou bem, estou com medo. Quando a pressão pega, eu surto. Quando eu me sinto pressionado, eu me desestabilizo. Quando o meu gerente me pressiona, eu perco o equilíbrio. Eu fico tenso, irritado. E dá tudo errado. Eu fico com medo e as coisas não saem como eu quero por causa da ansiedade. Amém? Quem gosta de trabalhar sob pressão? Meu Deus do céu. Quem gosta de ser chefe e está liderando e tem um monte de opositores ali? Tu não sabe nada, esse chefe é um isso ou aquilo. Um monte de resistências. Aí se você é ansioso, o chefiar vai ser um trauma para você. Liderar, porque você não consegue administrar pressões, vai ser uma sofrência. Amém? Mas aí a gente vai lá e diz para Deus: Deus, eu estou liderando, eu estou na frente, eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o gestor, não está sendo fácil, Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. E as pressões levam o quê? A desistir dos projetos, as pressões levam a desanimar, a desencorajar, a abandonar coisas extraordinárias que Deus já deu para nós, tipo família, igreja, células, vidas, dons, talentos, ministérios, almas, vidas, pessoas, salvação, vida eterna. Quem não sabe lidar com a ansiedade sofre. Deveria viver para o que Deus tem para ela, ela não consegue, sofre 2 vezes. Está comigo? Amém? Pastor, Deus me chamou para um projeto, mas eu não sei lidar com a ansiedade. Vença ela, vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho, vá ao teu quarto, busque a Deus, seja o que for, vá ao teu quarto, busque a Deus. Questione Ele, o Senhor é poderoso. Eu fiz isso aqui dentro, eu disse para Ele: Senhor, Deus, se o Senhor está nesta igreja, me prova isso hoje, senão eu nunca mais volto aqui. Nunca me esqueço. É como se fosse lá onde o irmão Wesley está sentado.
Eu estava de pé, com as minhas mãos para cima, e dizendo: Deus, me prova que tu estás nesse ministério. Com as duas mãos levantadas. Eu já contei isso várias vezes. As minhas duas mãos levantadas, mãos que vieram do céu, começaram a tocar nas minhas mãos e fazer carinho. Eu comecei a chorar e me quebrantar. E dizia: Deus, me perdoa, Deus, eu sei que tu está aqui. Mas é que eu estou tão desapontado com algumas coisas, me perdoa, Deus. Não tem problema de você ir no quarto e dizer para Deus: Deus, faz alguma coisa, Deus. Amém? Não andeis inquietos por nada, em tudo, seja conhecido diante de Deus. Amém? Quantas vezes eu devorar, pastor, até o milagre acontecer? Jesus chama os seus discípulos e o autor de Lucas, se eu não me engano, ele diz assim: Jesus chama os seus discípulos para ensinar-lhes a orar continuamente e nunca desistir. Qual é a parábola que ele conta? Qual é a história que ele conta? Jesus chama seus discípulos à parte com o intuito de lhes ensinar a sempre orar, orarem continuamente, e lhes conta esta parábola: a mulher que rogava a um injusto juiz. Assim ele aborda esta parábola para ensinar aos discípulos que eles deveriam permanecer orando até que Deus respondesse. Ele conta a história do juiz injusto. E no final ele diz: você se lembra da história da mulher? Ela insistiu, ela insistiu, ela insistiu. O juiz ficou com a cabeça cheia e disse: eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais. Eu não temo a Deus e não temos homens. Mulher, dane-se, vai embora. O teu sucesso, o teu projeto, o que tu quer, está abençoada. Vai, desaparece, some. Está comigo? O juiz, mal intencionado, indiferente com as coisas, disse para aquela mulher: vai, eu não aguento mais, tu está me importunando muito. Aí Jesus diz para os seus discípulos: vocês se lembram do juiz injusto? Acaso o vosso Pai deixará vocês esperando aqueles que pedem de dia e de... Acaso o Pai vai deixar esperando aqueles que pedem, que clamam de dia e de noite? Eu tenho experiências, glória a Deus por isso. Eu tenho experiências, e muitas delas, onde Deus veio e ministrou meu coração e romperam coisas na minha vida. Porque era chegado o tempo da resposta, era chegado o tempo da libertação, era chegado o tempo da provisão, era chegado o tempo de algo acontecer por causa de orações. Muitas vezes eu digo para discípulos e líderes da nossa igreja: vão jejuar, vão orar, Deus vai quebrar a fortaleza, Deus vai romper o limite, Deus vai prosperar, Deus vai fazer, continua fazendo, vai insistindo, nem que Deus manda um anjo ou Deus me dá um chacoalhão para que eu faça alguma coisa. No último momento, Deus vai lá e me ministra. E as portas se abrem. Amém? Por quê? Alguém está insistindo. Alguém está insistindo. Alguém está buscando. Então os nossos segredos, os nossos planos, acima de tudo, devem ser apresentados ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Diga: Deus Todo-Poderoso. Diga de novo: Deus Todo-Poderoso. Diga com mais confiança: Deus Todo-Poderoso. Diga com mais fé: Deus Todo-Poderoso. Mas então diga com mais fé: Deus Todo-Poderoso. Eu sei que você pode fazer melhor. Diga: Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus é ou não é todo-poderoso? Amém. Eu diria que algumas pessoas limitam o poder dele. Nozes, diga nozes. Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o alfa, o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu me deleito nesta verdade. É difícil sentir isso que eu estou sentindo aqui em cima. Gozo, um êxtase no Espírito Santo. Eu queria que você estivesse provando o que eu estou provando aqui em cima. Eu queria que você recebesse o que eu estou recebendo aqui em cima.
Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Há algo sobrenatural de Deus aqui, que está fluindo aqui e que quer alcançar pessoas hoje. Hoje pessoas vão sair daqui diferente. Hoje tem pessoas que vão dizer, quando elas saírem, será assim, eu não vou falar mais as coisas, eu vou falar para Deus, porque eu recebi uma palavra naquela noite, e isso gerou algo dentro de mim, e eu não vou falar por quê? Porque vai acontecer, eu não vou falar porque senão vai estragar, amém? Vai dar certo, não vou dizer o que é, para o ladrão, o pai da mentira não vir roubar. Então Jesus diz, eu sou o Todo-Poderoso. Amém? Hoje Deus está trabalhando em corações nesse lugar, para vencer crises em silêncio. Escute, escute, escute. Hoje, aqui, agora, Deus está operando em corações para você vencer crises em... Amém? Mas você entendeu qual é o silêncio? É no silêncio, no quarto. Amém? Amém? Deus está trabalhando em corações agora para vencer crises, mas em silêncio, pela fé. Amém? Deus hoje está trabalhando em corações para vencer limitações. Você se sentia limitado, incapaz. Deus está trabalhando hoje em corações e está dizendo, você vai começar a vencer as limitações que te sufocavam. Mas diga silêncio, em silêncio. Qual é o silêncio? O quarto. Amém? Amém ou não amém? Hoje Deus está trabalhando em corações para vencer medos e fraquezas. Em silêncio. Jó diz o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio, aquilo que eu mais receava me aconteceu. Se eu não me engano, Jó 3,25, coloca ali, filhão. Se eu não me engano, é Jó 3,25. Aquilo que eu mais tinha receio, aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. Jó 3,25. Aquilo que eu mais receava. Sabe que às vezes tem receios lá dentro do nosso coração, medos. E às vezes somos vencidos pelos nossos receios, pelos nossos medos. Algumas pessoas dizem, nossa, aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. É bíblico. É a palavra de Deus. Jó 3,25, vê se tu consegue colocar lá. Então hoje Deus está trabalhando em corações de pessoas para vencer medos, fraquezas, em silêncio, mas pela confiança no poder de Deus. Jó tinha receios, Jó era um homem que temia Deus, que confiava em Deus. Ei, a palavra de Deus diz, como diz ali, aquilo que temo me sobrevém, aquilo que eu receio, aquilo que me deixa inseguro, é como se abrisse, não posso assegurar isso, um imã, não aquele imã que repulsa, mas aquele imã que atrai. O medo atrai coisas ruins, amém? Mas o temor a Deus, a confiança em Deus é o imã ao contrário. O apóstolo Paulo diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém? Uau! Deus está trabalhando hoje em corações para vencer fraquezas, medos. Amém, queridos? Para finalizar, eu quero trazer um rápido entendimento de como nós vemos Deus agir. Nós fizemos uma parte do teatro aqui antes. Vocês lembram? A mulher entrando com um balde, prefigurava ou mostra a passagem de João capítulo 4.
onde João, ele descreve essa história. Coloca para nós lá, filhão, João capítulo 4, versículo 4. João 4, de 4 a 7. Eu quero trazer um entendimento de como é que a gente pode ver como Deus age. Amém? Nós precisamos olhar para a Bíblia, para então entendermos como Deus trabalha. Aí quando nós entendemos como Deus trabalha, fica mais fácil de crer. Estão comigo? Quando nós começamos a entender como Deus se move, como Deus faz, fica mais fácil para nós crermos. Todo homem e toda mulher que ela começa a entender como Deus pensa. Amém? Toda pessoa que começa a entender como Deus pensa, como Deus faz as coisas, é inevitável que essa pessoa faça uma aliança com Deus. Outra vez, olhando para ele, num encontro com Deus, um homem me disse: pastor, Deus é extremamente inteligente. Deus é extremamente inteligente. E ele consegue falar comigo. Ele me ministra. Mas sabe quando Deus fala comigo? Quando está doendo. Quando dói. Eu disse: Deus é inteligente, então Deus tem que te fazer sofrer para ti. Não. Deus tem modos e maneiras de agir e de fazer, amém? Amém? Eu quero ir para esse texto, para nós entendermos e vermos como Deus age. Porque às vezes, escute, às vezes nós não temos essa visão, e quando nós não temos essa visão, fica difícil de crer. Eu quero trazer uma ilustração desse texto da mulher que vai até o poço de Jacó, propositalmente ao meio-dia, provavelmente porque ela não queria encontrar ninguém no caminho, ou tem que ficar esperando na fila, ou para poder orar e falar com Deus. E diz assim o texto. O que eu quero mostrar também a respeito desse texto é de que Deus... Vocês lembram do homem que estava sentado aqui? Quem era esse sujeito que estava sentado aqui? Quem? O Charles. Bom, mas ele estava fazendo um personagem. Quem era esse personagem? Vocês perceberam que ele estava sentado e não de pé? Amém? É importante perceber que Jesus estava sentado no poço de Jacó e esperando alguém. Nós não vemos isso só se alguém nos mostra que Jesus tinha chegado primeiro, estava aguardando, cansou de esperar e senta. Aí chega uma mulher. Amém? Deus à frente, esperando, aguardando para fazer um milagre. A Bíblia não diz quantas vezes que essa mulher orou, clamou, jejuou, chorou, gritou, como nós cantamos. Qual é a música? A última música? Amém? É bonito cantar aqui, cantar no culto, mas diante da adversidade, do problema, e que se abram os céus, e que se abram os céus sobre a minha casa, que se abram os céus sobre a minha vida, que se abram os céus. Eu creio muito que essa mulher, dias, meses, semanas, vinha ao poço e orava, chorava, reivindicava, clamava, porque ela disse isso para Jesus: há de vir o Messias, há de vir o libertador, há de vir o Filho de Deus, e nós vamos conhecê-lo. E ele estava ali sentado esperando ela, surpreendendo sempre as pessoas. Amém? Na frente, vendo a caminhada, o desafio, a dificuldade, o deserto, um balde vazio. Está comigo? E a Bíblia diz em João 4,4: era-lhe necessário passar por Samaria. Veja que o discípulo João escreve ali: Jesus tinha um negócio, ele tinha que estar lá, ele precisava passar lá, e era-lhe necessário atravessar a província, a Samaria. Ele precisava estar lá.
Nós temos um Deus que quando nós clamamos, pedimos, oramos, Ele se move, Ele precisa se mover. Sabe quanto é a distância de Samaria até Galileia? Judéia até Galileia. Versículo 3 fala isso. São 200 quilômetros. Ei, diga 200 quilômetros. Sabe como Jesus foi para lá? O aplicativo, o drone, o Uber. Amém? Como que Jesus foi para lá? De Uno do lado do outro. 200 quilômetros nosso Senhor caminhou, porque Ele tinha que encontrar uma mulher que provavelmente rasgou o seu coração por tempos. Me abençoa, Deus, muda minha sorte, já me casei 5 vezes, e esse imprestável que eu tenho não é meu. Se é que ela disse isso. Amém? Se ele prestasse, ela não queria largar o osso. Mas ela largou o osso. Amém, amém, amém? Eu preciso terminar. O que estamos falando? Qual é o título? Vencer por dentro. Lá dentro. A vitória que vem de dentro. Eu trouxe aqui, nesse último contexto, entender como Deus age. Deus conhece a minha e a tua trajetória. Ele sabe dos nossos medos, das nossas fraquezas, das nossas tentações, das nossas limitações, das nossas imperfeições, conhece todas elas. Mas Ele está te esperando sentado. Está te aguardando. Não é que Ele está assim, impaciente, porque tu não vem, fulano. Não. Mas a Bíblia diz que ele estava cansado da caminhada dos 200 quilômetros. Provavelmente dias caminhando. Amém? Por causa de uma alma, por causa de uma pessoa, por causa de um clamor, por causa de um desespero. Está comigo? Porque muitos milagres não acontecem na terra. Jesus fala sobre isso. Quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? Ou vai encontrar outra coisa? Jesus fala sobre o seu retorno, e Ele faz essa pergunta: quando o Filho do Homem vier à terra, vai encontrar fé? Paulo assevera, ele diz, vai chegar um tempo em que as pessoas, elas vão apostatar, vão esfriar, vão ser religiosas, frias. Elas vão procurar para si pregadores, porque elas não vão gostar de ouvir a verdade. Paulo fala isso. Vai chegar um tempo que as pessoas vão sentir coceira, porque o Evangelho, a Bíblia, a verdade vai incomodar. Estão me ofendendo, eu me sinto desconfortável com essa pregação. Cuidado. Amém? Amém? Jesus esperou aquela mulher para mudar a vida dela. Amém? Deus, na pessoa de Jesus, estava esperando para entregar o milagre. Você está comigo? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava esperando para entregar o milagre. Você vê Deus assim? Você vê o nosso Deus assim? Uau! Eu também vejo. Vamos ficar de pé? Era isto que eu queria trazer hoje. Essa mensagem, esta percepção, esse entendimento a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. E para, de alguma forma, mexer aí com o teu intelecto. Talvez com alguns fundamentos que você tinha, mas que agora eu acho que eles serão diferentes. Ei, não tem problema nenhum de você contar para quem você ama os teus sonhos, mas canse de contá-los para Deus primeiro. Amém?
Não faça isso. Já pedi 10 vezes para Deus, não funcionou, agora eu vou desabafar. Vou contar para todo mundo. Orei, orei, orei e orei. E eu vou continuar orando, sabe? Amém? Conte, depois que o Espírito Santo colocar no teu coração a tua vitória. Amém? Amém? A minha vitória, Ele falou comigo. Agora, Deus seja louvado. Amém, queridos? Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo encorajamento, a visão, a percepção, a sabedoria. Acima de tudo, muito obrigado, Deus, pelo Teu grande amor, a Tua compreensão, a Tua paciência em nos esperar, como vimos na história da mulher samaritana, nos esperar sentados e ainda pedir, como o próprio Senhor Jesus disse para a mulher: me dá água, mulher. Jesus queria quebrar o gelo com ela, conversando com ela. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que quebra o gelo com a gente. Obrigado, Senhor, porque é a Tua palavra que vem ao nosso encontro para quebrar as nossas resistências, as nossas fortalezas, os nossos paradigmas, os nossos sentimentos, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fraquezas, as nossas meninices, tolices. Muito obrigado, Deus, porque Tu és aquele que sonda o nosso coração e que nos ajuda a sermos encorajados, a sermos parecidos com Jesus. Muito obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Abençoa este povo, abençoa a nossa semana. E eu declaro, Senhor, que houve uma liberação sobre cada vida, uma bênção. Houve uma liberação sobre homens e mulheres que estão aqui. Houve uma liberação de poder, de dunamis, para que a partir de hoje, a partir desse momento, ao saírem daqui, não serão mais os mesmos, não pensarão mais as mesmas coisas, não falarão mais as mesmas coisas, falarão comedidamente, com segurança, com confiança, falarão ao Senhor, confiarão ao Senhor as suas vidas, seus alvos, suas fraquezas, seus sonhos, seus projetos, e no Senhor serão mais do que vencedores, como diz na Tua palavra em Filipenses 4,13, quando diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Obrigado, Pai, porque é a Tua palavra que nos fortalece. Então, Senhor, que saiamos daqui hoje assim, que os meus irmãos saiam daqui hoje, Pai, renovados, batizados, cheios do Espírito Santo. Diga assim comigo: Deus, muito obrigado pelo entendimento que Tu trouxe ao meu coração. Certamente, Deus, eu saio daqui uma outra pessoa. Muito obrigado, Deus, porque isso é obra Tua, vem da Tua palavra, e desde já eu Te agradeço de todo o meu coração, e eu Te peço, Deus, abençoa este meu irmão que está ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita. Abençoa, Deus, a casa dele, a família, abre portas, traz provisão, traz respostas, libertação, protege, acampa com Teu anjo, traz respostas, abençoa esse homem e essa mulher, grandiosamente. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, nesse poderoso nome, eu abençoo a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.